Oi, gente, tudo bem? Começando mais um programa do Contos da Península. O programa de hoje está um pouquinho diferente. Não vou estar aqui trazendo uma curiosidade, um fato histórico. É uma pauta um pouco mais jornalística, uma pauta mais quente sobre a situação atual do Líbano. E o que está acontecendo lá você vai ficar sabendo depois da vinheta. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao Contos da Península, o seu canal sobre cultura árabe e Oriente Médio. No programa de hoje vamos estar falando da atual situação do Líbano. O Líbano, que é um país que tem uma importância muito grande para os descendentes de árabes que vivem no Brasil, porque foi o principal, junto com a Síria, a principal imigração árabe no Brasil, né? Existem até mais descendentes de libaneses vivendo no Brasil do que no próprio Líbano. O Líbano é um país pequeno ali que fica no noroeste do Oriente Médio. E o que está acontecendo lá? O Líbano, há alguns anos, ele está enfrentando uma forte crise econômica, social e até, por que não dizer, humanitária. E que se agravou ainda mais com a pandemia, né, do novo coronavírus. Nesses 2 últimos anos, como eu disse, tem enfrentado uma crise muito forte. E devido às dívidas que o país foi criando durante esse tempo, ele não conseguiu importar alguns produtos, né, devido à dívida do Banco Central do Líbano com seus credores. Então, está faltando lá medicamentos, combustível, alimentos, medicamentos para doenças crônicas como diabetes, hipertensão e das mais variadas doenças, né? Uma situação muito grave. Para você ter ideia, pegar os números econômicos do país, do Líbano, no ano passado, o PIB do país teve uma queda de 20%, e esse ano é uma previsão de uma queda de mais 9%. É um número muito grande, muito. A libra libanesa, a moeda local, em relação ao dólar, desvalorizou nesses 2 últimos anos cerca de 90%. E a taxa de desemprego lá durante, né, esse período chegou em torno de 35%. É mais de um terço, né, da população ativa que não está conseguindo emprego. Para você ter ideia, no primeiro trimestre do Brasil, a gente chegou a um número aproximado de 15%, 14 a 15% de desempregados, o que já é um número bastante alto. E lá chega a 35%. E vale lembrar que ano passado, vai fazer um ano agora em agosto, que teve aquela explosão em Beirute, né? Beirute é a capital do Líbano, aquele acidente, aquela explosão no porto, que vitimou mais de 200 pessoas, e são danos irreparáveis, né? Vidas humanas que não voltam mais, mas além da perda humana e material, ainda houve um grande prejuízo de bilhões que aquela explosão causou. Então, a gente analisa um país que já vivia uma crise, que começa a enfrentar uma pandemia que gera uma crise maior ainda, né, uma pandemia que, né, o mundo todo está enfrentando e teve dificuldades. E no meio disso tudo ocorre ainda uma explosão que mata centenas de pessoas e ainda causa um prejuízo enorme. Então, a gente lembra que durante o ano passado, quando ocorreu essa tragédia, se é que assim se pode dizer, porque ainda que não foi intencional,
foi algo criminoso, né? Porque foi algo que aconteceu por não haver manutenção, né? Não se esperava, não se preocupavam com que isso poderia acontecer. Foi algo muito triste e o mundo todo se mobilizou naquele momento para ajudar o Líbano. Vários países, instituições se solidarizaram com o país naquele momento. Infelizmente, o Líbano, como também o nosso país, o Brasil, sofre de um mal chamado corrupção e boa parte desses recursos acabam parando no bolso de políticos. E hoje, talvez a situação lá esteja até pior. Talvez não, está até pior do que no ano passado, né? E eu não estou inventando esses dados, essas notícias vocês podem encontrar na Folha de São Paulo, no Correio Brasiliense, no Globo, em diversos portais de notícias. E o pior que a gente não sabe o que se pode fazer para ajudar numa situação dessa, e é um cenário imprevisível, não dá para saber o que vai acontecer, né? O medo que se tem é que essa situação leve a uma guerra civil, mas não dá para saber ao certo o que vai acontecer, né? Ou se algum grupo radical acaba se acendendo diante do desespero da população. Infelizmente não tem uma previsão de melhoria, pelo menos a curto prazo. A gente espera que com o tempo tudo isso se resolva, né? Então, o vídeo de hoje é sobre isso, apenas um alerta mesmo. Eu achei que essa informação era importante ser dada, era importante avisar para as pessoas falarem, né, saberem sobre isso, estarem falando sobre isso, e que se de alguma forma, né, prestar uma solidariedade a todos os libaneses, aos seus descendentes, pessoas que têm famílias lá e que está passando por essa situação. Um país tão bonito, com uma história tão rica, cheio de belezas naturais, que por vezes já foi chamado até de Suíça do Oriente Médio, agora está passando, infelizmente, por essa situação. Então é isso, o vídeo de hoje é esse. Se gostaram, deixa o like, se não gostaram, deixa o dislike, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, sugestões, críticas construtivas. Siga a página no Instagram, @Contos da Península, e até a próxima. Tchau.